Bom dia a todos. Meu nome é Lucas, da Finance. Aqui nós estamos com a Ana, também da Finance. Hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial, a Marília Fontes, analista de renda fixa da Nord. Hoje a Marília, um prazer enorme receber você aqui. Hoje Obrigada. Hoje a Marília vai contar um pouco mais para a gente sobre a experiência dela dentro do mercado de renda fixa, sobre um pouco da carreira dela e o que ela está enxergando do mercado de renda fixa, dado o ambiente que nós estamos vivendo atualmente. Então, Marília, fica à vontade para se apresentar, para contar um pouquinho mais sobre a Nord, o que vocês fazem lá. E, novamente, Uhum. é um prazer enorme estar falando com você aqui. Obrigada, Lucas, obrigada, Ana. Eu vou começar, então, por como é que eu cheguei até aqui, né, e aí depois eu falo um pouco sobre a Nord. Quando eu estava no colégio, eu não tinha a mínima ideia, tá, do que eu queria fazer, e enfim, estava chegando a hora de prestar o vestibular e eu tinha que colocar alguma coisa lá. E aí eu decidi fazer um teste vocacional pela internet e deu economia, direito ou jornalismo. E aí eu falei assim, bom, direito deve ser chato, economia não sei direito o que que é, jornalismo, vamos ver. E aí foi aí que eu comecei a estudar mais sobre o que era economia. E eu gosto sempre de contar isso, principalmente para os jovens que estão me assistindo, porque eu acho que tem muita gente que se vê numa situação onde não tem muita certeza do que quer fazer, ou então já escolheu a área, mas não tem muita certeza da sub-área, digamos assim, então exatamente das especificações do que quer fazer, e eu gosto de falar isso porque, assim, para dizer, gente, tudo bem, você vai se descobrindo com o tempo, e é normal isso. E aí, enfim, comecei a fazer economia, me apaixonei pela economia na faculdade, tá? Me apaixonei completamente pelo curso. Mercado financeiro, a mesma coisa. Foi um cara lá na minha sala, no último ano de faculdade, falar: ó, tem uma vaga aqui na mesa de derivativos do Itaú Asset. Eu nem sabia na época que o Itaú Asset era uma das maiores mesas de derivativos e das melhores também. Mas eu prestei, enfim, passei, foi meio sorte. E aí, a hora que eu sentei lá, eu fiquei alucinada, né? Eu fiquei apaixonada pelo que estava acontecendo ali. Mas não tinha como eu ter ideia antes de como seria uma mesa de operações de derivativos, né? Tem muita coisa que você só conhece na prática. Dificilmente na faculdade quer dizer, hoje em dia, com as ligas de finanças, está muito mais fácil, né, de saber o que é finanças, como é que é mercado financeiro e tal, e eu acho isso muito legal de vocês e do trabalho que vocês estão fazendo. Vocês já têm contato com esse mundo, né, eu não tinha contato nenhum. Na Insper, na época, só tinha a Júnior, né, a empresa Júnior, que era de consultoria, não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Então, acho que muita coisa evoluiu da época que eu fiz para cá. Mas, enfim, foi uma sorte eu ter entrado na mesa de derivativos. Eu trabalhei com os gestores de câmbio e renda fixa e nunca mais saí dessa área, né? Eu trabalhei no Itaú Asset por um ano como estagiária, depois eu fui para a Mauá, passei 5 anos e pouquinho, aí já como gestora, né, de renda fixa, câmbio, operei mais umas coisas, operei um pouquinho no mercado internacional, e daí também passei na Condor também como gestora de renda fixa. E depois eu fui para Empíricos montar a área de renda fixa, porque eles eram uma casa basicamente de ações. E eu montei a área de renda fixa lá. Depois a gente queria fazer uma coisa um pouco mais com a nossa cara, um pouco mais voltada para investimentos mais de longo prazo, com menos, enfim, um marketing menos agressivo e tal. E aí a gente decidiu fundar a Nord. Então, a ideia da Nord é basicamente ajudar o investidor pessoa física, seja ele experiente no mercado financeiro ou não. Então, assim, eu brinco que a minha mãe tem que entender meus relatórios, e tem que entender meus vídeos.
Então, eu faço vídeo com uma linguagem muito fácil, muito tranquila, ensino mesmo, tem vídeos que eu uso a lousa, inclusive, é bem professoral, para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo no mercado financeiro, e quanto mais elas entenderem o que elas estão fazendo, mais seguras elas vão se sentir em relação ao investimento delas, né? Então, tem muita gente que acha que a bolsa é o cassino. É o cassino se você quer investir para o curtíssimo prazo, né? Se você quer comprar hoje e triplicar na semana que vem, realmente vai ser um cassino. A probabilidade é 50-50, é a mesma de jogar uma moeda para cima. Às vezes é até menor. Mas se você tiver uma visão de médio e longo prazo, e se você operar baseado nos fundamentos econômicos, a sua chance de sucesso é enorme, bem maior que 50%. E é isso que a gente tenta passar para as pessoas, conhecimento, para que elas se sintam seguras com os investimentos delas, tá? Então, essa é a ideia da Nord, é virado só para pessoa física. A gente montou a Nord em 2018, graças a Deus está crescendo muito. E é isso, assim, a gente desde então está super disponível para todo mundo que queira aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Perfeito. Pode. Eu acho, Ana, que tem um pouco dos dois, tá? Tem um movimento estrutural, mas tem um movimento de curto prazo também. Porque o que aconteceu? Durante a crise, né? Então, no primeiro trimestre, quando chegou o coronavírus no Brasil e nos Estados Unidos, particularmente, porque daí afetou bastante a Bolsa, as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo, né? E não tinham ideia das consequências que aquela crise ia trazer. Então, as expectativas ficaram tão pessimistas, mas tão pessimistas, que o mercado reagiu de forma super reagiu, né? De forma negativa com os preços das ações na bolsa. Então, naquela época, assim, é claro, tem empresas que perderam muito com essa situação. Tem empresas que não perderam tanto, tem empresas que o business praticamente não foi afetado, tem outras empresas que cresceram nessa situação. Então, claramente, aqueles preços estavam errados, né? Tinha tido um exagero. Ao mesmo tempo, a nossa Selic foi caindo cada vez mais e hoje está em 2%. Quer dizer, obrigando a pessoa que quisesse ter rentabilidade a diversificar um pouco seus investimentos. Então, essa junção de fatores, né? E na verdade tem um terceiro fator também, que é a educação financeira, e isso é muito importante. Antigamente, dificilmente você ia ter acesso a tanto material de mercado financeiro, de educação financeira na internet. Hoje em dia tem muito material esquisito, mas tem muito material legal também, tem várias fontes super confiáveis que postam coisas na internet super legais e ajudam na educação financeira. Tem as corretoras, por exemplo, as plataformas digitais para pessoa física que deram acesso a produtos que antes só eram disponíveis para o institucional. Então, esses três pilares, né, educação financeira, preços muito baixos e juro muito baixo, fez com que as pessoas físicas entrassem mesmo na bolsa. E acho que esse movimento foi o principal sustentação, né, da bolsa, foi o principal fundamento da bolsa no comecinho do segundo semestre. Mas como qualquer movimento da bolsa, esse movimento também está exagerando por outro lado. Então, as pessoas que estavam super pessimistas agora estão ficando super otimistas. Você vê, muita gente já está achando que nasceu para operar mercado financeiro. Né? A gente viu lá a blogueira fitness falando que nasceu para isso, porque ela operou no mercado financeiro fazia 2 meses. Então, assim, é claro que não é assim, né? Da mesma forma que exageraram no pessimismo, exageraram no otimismo também.
tiveram muitas ações, as queridinhas, né, dos influencers, que tiveram quedas gigantes, porque acabou sendo uma pirâmide, né? Muita gente entrando e os preços inflando por conta disso, e muita gente quebrou. Então, assim, é preciso tomar cuidado do outro lado também. No final das contas, o preço, no curto prazo, o preço pode ser qualquer coisa, tá? A gente viu, tanto para baixo quanto para cima, a gente já viu bolhas acontecendo também, então o preço pode ficar uma coisa irracional para cima. Mas no médio e longo prazo, os preços vão seguir o fundamento. Então, por isso que quando você vai investir em renda fixa, investir em ações, você tem que sempre ficar de olho se aquilo que você está comprando tem um fundamento, tem um bom fundamento, e se tá barato, né? Não adianta você comprar uma coisa boa, só que caríssima. Então, sei lá, eu quero comprar um celular iPhone, é bom, é maravilhoso. Só que faz sentido eu pagar 20 mil reais por ele? Não, né? Não faz sentido, eu tenho outras coisas mais baratas. Agora, se eu pagar 1.000 reais, putz, aí eu já estou pagando super barato, ele tem várias funções. Então, é isso que você procura na Bolsa. Boas operações, né, boas empresas e a preços descontados. Por que a preços descontados? Porque se acontece alguma coisa, se chega uma crise, por exemplo, a crise do coronavírus, ou outras crises, como já aconteceram, né, uma crise financeira, uma crise fiscal, como a gente já viu várias vezes no Brasil, você tem uma margem de segurança para o fundamento daquela empresa se deteriorar e mesmo assim você não perder tanto na sua ação. Então é importante ter essa margem de segurança, senão qualquer respiro do mercado você já está em prejuízo, e depois que você está em prejuízo é muito difícil de você recuperar. Então, eu acho assim, a tese das sardinhas, ela foi muito boa, o mercado voltou muito mais rápido do que eu esperava, exatamente por esse fundamento, né, de muita gente entrando. Se você olhar, por exemplo, os fundos de renda fixa, no ano eles tiveram um resgate enorme, né, enquanto os fundos multimercado de ação tiveram captação relevante. Então, tudo isso deu sustento para a Bolsa, mas agora está na hora da gente repensar. Peraí, será que não tiveram ações que subiram demais? Será que esse otimismo também com a própria recuperação econômica, não foi demais? Então, agora eu acho que é a hora de você reponderar, tá, o seu patrimônio, sua carteira, e ter uma posição mais cautelosa e muito ligada nos fundamentos. Se aquilo que você tem não tiver muito bem fundamentado, não tenha, porque nada melhor do que eu brinco assim que é melhor você ganhar pouco do que perder dinheiro. Isso é muito importante, né? Até a regra número 1, 2 e 3 do Warren Buffett: não perca dinheiro, porque depois é muito difícil de você conseguir recuperar. Então, acho que agora é o momento de cautela. As sardinhas não só entraram na bolsa, como as sardinhas se alavancaram até a tampa. E tem algumas sardinhas que estão nadando pelada. Sabe aquele ditado que eles falam? Ah, depois que a maré baixa, você vê quem está nadando pelado. Tem muita sardinha nadando pelada. Então, eu me preocupo atualmente com a situação técnica da bolsa. Ô, Ana, só complementando essa pergunta da Ana, o Marília, só complementando essa pergunta da Ana, e esse movimento ocorreu em um período em que está acontecendo muitos estímulos fiscais e monetários. Então, a gente está vendo uma inflação, a inflação não está sendo repassada para a inflação real, ela está sendo repassada para a inflação dos ativos. E aí eu te pergunto, em algum momento, não sei quando, a inflação vai acabar chegando. E você acredita que esse movimento de sardinhas que foi para a Bolsa, ela pode ser revertida em um momento em que a inflação vier e, consequentemente, o BC tiver que agir para controlar essa inflação? Olha, Lucas, eu acho que esse é um problema que você tem no mundo todo, tá? Não é só no Brasil. Claro, assim, o risco está cada vez maior. Que eu vejo, né? Realmente, vocês lembram o trabalho que deu de convencimento, de educação, enfim, para a gente conseguir aprovar a reforma da Previdência? Sim. Foi assim, o Brasil parou
para falar de reforma da Previdência. Só se falava nisso, e a gente, assim, foi muito difícil aprovar aquela reforma, né? Todos os governos, desde o Fernando Henrique, já tinham tentado aprovar uma reforma da Previdência, porque, óbvio, os gastos da Previdência eram explosivos. Essa reforma da Previdência, aprovada no governo Temer, ela, a expectativa dela era de economia de 800 bilhões em 10 anos. Este ano, com os gastos do coronavírus, a gente gastou 800 bilhões a mais. Então, assim, olha só o montante de estímulos que foi dado. Olha só a brutal piora fiscal que aconteceu em um semestre, né? Não foi nem um ano, por conta da pandemia. O governo tinha que gastar? É claro que ele tinha que gastar, tinha que ajudar? Tinha, assim, são vidas, né? Um problema de saúde, então claro que é justificado, e até acho que por isso o próprio mercado não penalizou tanto a curva de juros. Mas você tem um problema enorme pela frente. Como é que você vai resolver esse problema fiscal a partir de agora? Né? O Brasil agora vai crescer 7% ao ano, ou a gente vai ter um problema gigante fiscal a partir de agora? Então, como é que a gente vai endereçar isso? Qual que é o jeito produtivo de você endereçar um aumento fiscal? É redução de gastos. Mas alguém está falando em redução de gastos no Brasil? A gente vê alguma outra reforma que promova uma economia gigante, como a gente viu a reforma da Previdência? Porque eu não estou vendo, né? Então, assim, me preocupa muito isso. Como é que a gente vai endereçar essas questões fiscais? A mesma coisa vale para os Estados Unidos. O QE1, né, o quantitative easing, os estímulos que o governo fez no QE1, logo depois da crise de 2008, foram na ordem de 700 bilhões de dólares. Aí depois teve o QE 2, 3 e 4. Cada um foi 700 bilhões de dólares. Esse estímulo que o governo fez agora na pandemia, o governo americano, foi de 2 trilhões de dólares. E agora ele está tentando aprovar mais uma perna de 1 trilhão de dólares. Quer dizer, olha o estímulo brutal que está acontecendo aqui. A dívida PIB dos Estados Unidos está absurda. A dívida PIB brasileira está indo para 100% do PIB. Quer dizer, como é que a gente vai resolver isso? Né? E é o que você falou, Lucas, os preços, os preços assim dos alimentos, dos bens duráveis, de serviços, não está subindo, né? Porque a economia ainda está fraca. Mas os preços dos ativos seguem muito bem precificados. A S&P está nos níveis máximos, a Bolsa aqui já recuperou muito também. Então, onde é que isso vai dar? Né? Não sei. Quando isso vai... Isso é uma coisa sustentável? Me parece que não. Né? Me parece que é jogar os livros aí de macroeconomia no lixo. Mas quando que vai estourar? Até quando isso vai durar? Não sei. Né? Então, assim, é aquela coisa que você vai vendo que tá virando uma bola de neve, vai dar ruim, mas quando vai dar, não sei. Tá? Mas, assim, com certeza é uma coisa que a gente tem que olhar todos os dias. O primeiro sinal de inflação, ou o primeiro sinal de aumento de taxa de juros longa, por exemplo, por conta de preocupação em relação ao financiamento dessas dívidas gigantescas, pode sair de tudo que você tem, porque vai ser uma onda, assim, das piores que a gente já viu. Então, quando vai acontecer, não sei. Mercado financeiro é assim, né? Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vão se formando as bolhas, e aí, para estourar, enfim, geralmente precisa de um trigger, mas isso me preocupa com certeza. Entendi. E, Marília, a gente aqui da Liga, a gente tem como objetivo aproximar os estudantes da UF do mercado financeiro, e a gente tenta fazer isso não só de forma teórica, mas também de forma prática, a partir das competições que são promovidas por grandes instituições, e também a partir do nosso projeto Asset, que nós criamos uma asset fictícia aqui dentro da Liga,
e a gente tenta simular o funcionamento dentro do mercado financeiro para as pessoas que nunca tiveram contato. Uhum, E dentro desse projeto, a gente semanalmente tem discussões como se fosse um morning call, mas tipo um morning call semanal. E uhum. dentro dessas discussões, a gente sempre se pergunta como é que vai se dar essa retomada do crescimento econômico do Brasil. Porque nós estamos com um cenário de atividade econômica muito fraco, sem consumo, sem investimentos, sem empregos, sem contar com o nível fiscal que nós estamos vivendo. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, como é que vocês estão enxergando essa retomada da economia brasileira? E se vocês acreditam que essa retomada pode se dar a partir dos aumentos dos impostos? E se sim, vocês acreditam que esse fator pode ser relevante de forma a desgastar o governo atual numa possível próxima reeleição? Olha, Lucas, eu tenho as mesmas preocupações que vocês. Eu acho assim, tem uma diferenciação de curto prazo e médio prazo. No curto prazo, acho que a gente pode ver uma recuperação forte. Por quê? Porque caiu tanto, né? Separou a economia por completo. Agora que você tem uma flexibilização, as coisas vão voltar. Se for para um patamar muito deprimido, você vai voltar um pouco. Então, essa primeira recuperação acontece, tá? Vai acontecer inclusive, vai surpreender, vai dar aquela esperança de que as coisas vão voltar ao normal. Aí passa o médio prazo e aí sim a gente vai ter um problema super importante, né? Eu acho que essa reforma tributária ela pode resultar, embora o governo tenha dito que não, ela pode resultar sim em aumento de carga tributária. E aumento de carga tributária é terrível para a economia, né? Você aumenta a tributação de empresas e indivíduos, você reduz o consumo, você reduz produtividade, você reduz competitividade. Então, da mesma forma que quando o Trump caiu os impostos para as empresas nos Estados Unidos, a bolsa melhorou muito, aqui tem que ter o efeito inverso se você aumenta a tributação. Então, assim, realmente, as empresas aqui 100 metros com barreira, sabe? Tem mais impostos, crise, governo enchendo o saco, governo super regulando, é, o custo do empregado é muito caro no Brasil, enfim, 100 metros com barreiras, é muito difícil aqui realmente. E como é que você vai pensar em aumento de consumo numa situação dessas? Inclusive, teve um aumento de poupança precaucional, né? Que as pessoas, enfim, não sabem o que vai acontecer. Além de tudo, o juro caiu, então aquele montante que você imaginava ter daqui a 10 anos diminuiu, né? Simplesmente pelo fato do juro ser menor, você vai render menos na sua aposentadoria e, portanto, vai ter um patrimônio menor lá na frente. Então, você vai precisar poupar mais para ter o mesmo rendimento mensal. Além de tudo, com a reforma da Previdência, você também pode contar menos, né, com a poupança, com a Previdência do Estado e vai ter que contar mais com a sua Previdência particular. Então, houve um aumento de poupança. E isso também reduz consumo, reduz atividade e assim vai, pelo menos no curto prazo. No longo prazo, esse aumento de poupança tem que virar investimento em setor produtivo, né? Mas para isso, você tem que ter as condições. Então, você tem que ter um governo ajudando, no sentido de não atrapalhar, né? Não atrapalhar já seria ótimo. Não aumentar os impostos seria maravilhoso e até reduzir os impostos, reduzir o tamanho do Estado, continuar com marcos regulatórios, continuar com, enfim, novas reformas, né, para melhorar o setor produtivo, concessões, privatizações, tudo isso ajudaria muito. O problema é que a gente está muito próximo das eleições, né? A gente tem eleições municipais e a gente tem depois as eleições presidenciais. Então, por enquanto, me parece que o governo está muito mais preocupado em ganhar popularidade do que em resolver as questões de médio e longo prazo no Brasil. Então, realmente, assim, eu me preocupo também. Como é que vai ser a retomada econômica no médio e longo prazo? Não sei. E o pior de tudo é que a gente não tem mais bala, né? O governo não tem mais bala para investir. Então, por isso que, voltando para a Bolsa agora,
Por isso que me preocupa algumas ações estarem precificadas a múltiplos altíssimos e muito dependentes de retomada macroeconômica, né? De retomada econômica, de retomada da atividade. Isso, as teses que estão caras porque dependem de retomada da atividade, eu não gosto. Eu sou contra, eu não estaria nelas. Tá? Eu gosto, assim, de ações que estão baratas para o cenário atual. Essas que dependem muito de crescimento e tal, eu concordo com vocês, assim, claro, a gente vai sempre endereçar e tal, de repente, nas próximas eleições, a gente mantém pelo menos uma política econômica liberal, que já ajuda bastante, e a gente começa a endereçar alguns problemas, mas por agora, eu não vejo motivo para muito otimismo, tá? Entrando nessa questão até de produtividade das empresas que você citou, ao longo desse ano as taxas de câmbio oscilaram muito e agora eles chamam de o novo normal também para uma taxa de câmbio muito mais alta, né? O real realmente se desvalorizou. Queria saber se você acha isso pessimista, você acha que isso tem afetado a economia ou não? Porque eu acho que foi justamente o câmbio que fez os juros serem afetados, né? Acho que foi realmente o ponto de partida para mexerem nos juros. Eu queria saber como é que você vê isso, se isso pode facilitar o Brasil em possíveis exportações ou não, isso vai ser prejudicial, pode trazer uma inflação, enfim, esse cenário mesmo. Olha, Ana, eu diria que foi o contrário, tá? Um dos mecanismos de transmissão de política monetária é exatamente a desvalorização cambial. Então, quando você tem uma crise na sua atividade, uma das formas de você sair da crise é tornar o seu país mais competitivo. E como é que você torna o seu país mais competitivo? Desvalorizando a moeda, tá? Então, a queda na taxa de juros dá exatamente esse efeito. Ela torna os investimentos aqui menos atrativos em relação aos lá de fora, então o fluxo vai para fora. Quando o fluxo vai para fora, o câmbio desvaloriza, tá? Então, esse é um efeito desejado pela política monetária. E sair da crise, uma das formas de sair da crise é exatamente a desvalorização cambial. Então, a desvalorização cambial por si eu acho bom, tá? Se a gente é um país que não é produtivo, que tem dívida alta, que precisa retomar a atividade, enfim, está aumentando muito o desemprego, por que a gente vai ter câmbio de um? Né? Não faz sentido. Para a gente ser competitivo, a gente precisa de um câmbio mais desvalorizado. Então, eu acho que a princípio isso é bom. Qual é a única coisa negativa do câmbio desvalorizado? É impactar a inflação, que não está acontecendo. Então, por mim, acho que tudo bem. Entendeu? Se a gente continuar com inflação baixa, se o câmbio for para 6, tudo bem. Tá? Faz parte da saída da crise e da retomada da atividade um câmbio mais valorizado, porque a gente é um país mais desvalorizado, a gente é um país emergente, a gente tem baixa produtividade e assim vai. Então não tem por que a gente ficar com um câmbio valorizado aqui, tá? Então eu acho que isso é bom a princípio. Seria ruim se a gente fosse, por exemplo, igual à Argentina. Ah, você tem uma dívida externa muito grande. Então, quando seu câmbio desvaloriza, a sua dívida se torna impagável. Aí é ruim. Ou então se bate na inflação. Por exemplo, na Turquia, se não me engano, está batendo na inflação, a desvalorização cambial. Então é ruim. Aí você precisa usar o juro para segurar o câmbio para não bater na inflação. Mas não é o que está acontecendo no Brasil. Então, eu não vejo o câmbio como um problema, ao contrário, eu vejo hoje o câmbio como uma solução. O câmbio, quando desvaloriza, a gente tem tanta reserva que o câmbio, quando desvaloriza, melhora a nossa dívida líquida. Então, bom também. Então, eu acho assim, a volatilidade é ruim. E por isso eu sinto muito que o Banco Central não tenha agido para diminuir a volatilidade, porque eu acho que esse era o papel dele nesse momento, com a gestão das reservas, tá? Eu acho que ele podia ter feito um trabalho muito melhor em segurar a volatilidade do câmbio, que ele não fez. Ele decidiu deixar rolar. Não sei por quê, porque as outras gestões do Banco Central foram muito mais ativas em reduzir a volatilidade. Mas, enfim, passou. E agora acho que a gente encontrou aí um patamar um pouco menos volátil. E com certeza, o ruim não é nem tanto o patamar do câmbio, mas sim a alta volatilidade, porque daí você não consegue se planejar para o futuro, né?
mas eu acho que isso pode melhorar a partir de agora. Ótimo. Marília, eu vou mudar um pouco o assunto aqui, vou falar um pouco mais de política monetária, fazer uma pergunta sobre política monetária. E no último comunicado do Copom, o BC ele utilizou uma ferramenta muito utilizada principalmente por BCs desenvolvidos, de países desenvolvidos, que foi o Forward Guidance, para sinalizar os próximos passos de política monetária. Além disso, ele também mencionou que o espaço remanescente para a utilização de política monetária, se houver, deve ser pequeno. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a utilização do Forward Guidance nesse comunicado, e dado que fazer utilizar esse instrumento em países emergentes é muito delicado, porque é difícil você prever o que vai acontecer futuramente na política desses países, política econômica. E se você acredita que o Copom sinalizou que realmente chegou no lower bound e que pretende interromper o ciclo de cortes. Tá, vamos lá. Lower bound, primeiro já é um conceito difícil, né? Assim, o que é lower bound? Quer dizer, por que essa história começou na Europa, na verdade, quando o juro caiu para baixo de zero, né? Então, o que seria o lower bound no Brasil, né? Se a gente ainda tem um juro positivo. Realmente, poxa, se o juro for negativo, a pergunta era, na época, se o juro for negativo, será que as pessoas tiram dinheiro do sistema financeiro? Porque aí ia dar uma corrida para os bancos lá e ia ser tudo muito complicado. Então, essa conversa de lower bound não faz sentido para o Brasil, tá? Porque aqui a gente ainda tem juro positivo. Agora, você pode pensar assim, mas você ter uma Selic abaixo do CDX, né, do Prêmio de Risco Brasil, faria com que as pessoas tirassem dinheiro do Brasil rapidamente e investissem, por exemplo, nos Estados Unidos? Vamos supor, se o Fed Funds fosse 1% e a Selic fosse 0,75%, as pessoas iriam correr para o Fed Funds, né? Porque isso poderia gerar um lower bound, quer dizer, um nível mínimo que você poderia ir. Não é tão fácil assim dizer que sim, tá, Lucas? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você faz um investimento, você não faz o investimento pensando em um dia, certo? Você faz o investimento pensando, eu vou pegar meu dinheiro, eu vou mandar lá para fora, eu vou pagar o spread de mandar meu dinheiro lá para fora, então eu vou ter que fazer isso por um tempo. Quanto tempo? 5 anos, vamos supor. Compara o juro de 5 anos do Brasil com o juro de 5 anos dos Estados Unidos. Aqui vai estar 6 e lá vai estar 1. Então, assim, será que existe um lower bound porque a Selic seria menor do que o Fed Funds? Se a taxa de juros de 5 anos ainda estiver muito acima do que é nos Estados Unidos? Então, assim, não é óbvio, tá? O BC entrou nessa discussão de uma forma meio que estabanada, da mesma forma que ele entrou em várias outras discussões de uma forma estabanada. Ele falou em aumento do juro neutro por conta de estímulo do coronavírus, um estímulo temporário. Como é que isso aumenta o juro neutro? Então, assim, tiveram várias discussões aí que o Banco Central acho que colocou na ata para tentar ser mais cauteloso e para tentar segurar o mercado, que acabaram sendo, assim, jabuticabas, e depois saíram da ata, tá? Então, eu não gosto desse conceito de lower bound, eu acho que não faz sentido nenhum. Não acho que as pessoas vão tirar dinheiro do Brasil porque a Selic está, ao invés de 2, está 1,75 ou está 1,5, tá? Não acho que isso vai acontecer, mas enfim, a gente não tem visto isso acontecer também. Então, acho que essa discussão de lower bound vamos deixar para o lado. O que eu acho é que se você olhar os modelos, né, de política monetária, eles dão uma inflação para 2021 abaixo da meta. Então, se a meta é, sei lá, 3,5, a projeção está em 3. Então, você teria espaço para uma política monetária um pouco mais estimulativa. Por outro lado, se você olhar para a meta de 2022, posto que a meta é cadente,
a expectativa de inflação estaria muito próxima da meta. Então, eu acho que ele está tentando segurar um pouco o mercado até a gente chegar mais próximo de 2022 e ver que está tudo ok, para não trazer tanta volatilidade para a política monetária. E também até por incerteza mesmo, ele está com medo, ele não sabe o que fazer. Né? Nosso Banco Central está vendo isso pela primeira vez, então está querendo ir aos poucos. Enfim, de uma forma meio estabanada. Eu acho que, sei lá, 2% tá bom. Também não é que você vai cair mais 0,25 e de repente a atividade vai voltar. Você tem os riscos fiscais. Pode cair mais 25? Pode. Não vai fazer tanta diferença assim, tá? O que eu acho que ele quis fazer com o Forward Guidance, e ele quis fazer também com essa história de mais cautela, né? Uma cautela adicional. O que é uma cautela adicional quando você já está dando 25 bases, que é o menor passo que você pode será que você vai dar 12,5 bases na próxima? Não, aí ele explicou. Não, é que eu posso ficar parado e depois dar mais 25. E aí ele adicionou o Forward Guidance, quer dizer, e eu vou ficar parado por muito tempo. Por que eu acho que ele fez isso na cabeça maluca dele? Porque eu acho que ele quis dar uma noção de que a simetria do juro é para baixo. Porque a curva de juros mostra a Selic voltando rápido. Né? Então, o juro voltando rápido para o ano que vem e para o outro. E acho que ele quis dizer assim, gente, se eu for fazer alguma coisa no juro, é para baixo. Entendeu? Eu posso ou ficar parado ou cair. Então, esse prêmio que vocês estão botando no ano que vem, no outro, não faz sentido. Tá? E ele até falou isso textualmente na ata. Ele falou os prêmios da parte intermediária da curva. Então, acho que é isso que ele quer fazer. Ele não quer mais cair, mas ele quer reduzir aquele prêmiozinho do ano que vem e do outro. Não sei o quanto o mercado vai entrar nessa, por conta dos riscos fiscais e tudo que está acontecendo. Mas eu acho que a intenção dele é isso com Forward Guidance, porque realmente Forward Guidance para mercado emergente, que sabe, assim, que está piorando o fiscal, que já flertou com hiperinflação, que cada hora tem um presidente falando uma coisa, uma hora liberal, outra hora desenvolvimentista, uma hora liberal, uma hora desenvolvimentista. Então, assim, o que é Forward Guidance no Brasil? Esquece. Tá? E ele mesmo sabe que isso não faz sentido no Brasil, não tem nenhum efeito. Tá? Eu acho que é uma tentativa de diminuir um pouco os prêmios do meio da curva. Vamos ver se está certo. Eu acho que no Gogó é isso, mas vamos ver. Entendi. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Ana? Quer fazer uma pergunta? Não, eu acho que essa explicação foi muito boa, até uma discussão que a gente estava tendo, justamente de como é que esse Banco Central está agindo, como é que ele está atuando, o que ele tem, o que passa na cabeça dele, até para a gente entender essa análise da curva de juros também. A gente estava, mas um fala uma coisa, o mercado precifica outra, era justamente... tinha alguma coisa um pouco descompassada, e aí eu queria também entrar numa pergunta, quais seriam realmente os riscos de se investir esses juros mais longos, né? Porque é o que a gente vê. Se investir nos juros mais de curto prazo, eles seriam mais seguros, mas os mais longos seriam mais arriscados. Eu queria entender um pouco do porquê, como isso realmente funciona, se é justamente por esse descompasso entre o mercado e a política que vem sendo feita, enfim. Sim. Tem três coisas, né? Primeiro é que, assim, os juros longos são mais arriscados, porque cada base que mexe a taxa, né? Então, cada 0,01% que sobe, vamos supor, você está num juro de 10 anos, ao invés de você subir um base, no PU você sobe 10. Então, assim, ao invés de você perder 1%, você perde 10%. Então, é mais arriscado por isso, né? É mais volátil. Você pode ganhar mais, você também pode perder mais. Segundo, o juro longo no Brasil hoje está igualzinho o juro neutro estimado, que é aquele juro que nem inflaciona e nem deflaciona a economia. E isso no Brasil é que eu acho que eu não consigo dizer, eu não consigo talvez passar para vocês o quanto absurdo é isso no Brasil. Né? Mas assim, é muito absurdo. A curva brasileira sempre operou com prêmio, muito prêmio, porque a gente não sabe fazer lição de casa, né? Então a gente sempre teve prêmio no juro longo. Então você está no juro longo trabalhando exatamente igual ao neutro, sem nenhum prêmio de risco e com o fiscal piorando.
fiscal piorando. Aumenta o gasto, aumenta o estímulo. Não falamos em reforma, não falamos em redução de gastos. Então, como é que você vai financiar o governo exatamente no juro neutro? E depois de uma época de queda massiva na taxa de juros brasileira e mundial. Quer dizer, você está no nível mínimo histórico. Você vai financiar o governo sem prêmio, no juro neutro, no juro longo, hoje, e dado que o juro longo é o mais arriscado, porque é o mais volátil, então é muito difícil isso. Eu olho para esse juro longo, eu falo, meu Deus, quem é que investe nisso aí? Né? Não sei, porque não vale a pena. Se você ganhar, você vai ganhar os seus 6% lá, porque muito abaixo do neutro é difícil. Né? A gente teria que fazer as coisas muito certo aqui, a gente teria que ter virado a Suíça, acho difícil. Agora, para cima, pode subir até quando? Difícil dizer. Na época da Dilma, que ela tinha um déficit primário de 2,5% do PIB, todo mundo já se esgoelava, o pré-fixado foi para 16%. Então, ele poderia subir 10%. Olha que horror. E agora, o déficit primário está quanto? 11%. E o juro tá lá, sem prêmio, o juro longo. Então, assim, me parece um investimento extremamente arriscado. Se você ganha pouco. Se você perde, você pode perder muito. Então, é uma aposta que eu não gosto de fazer. Entendi. Queria fazer uma pergunta aqui. Como foi dito anteriormente, a situação fiscal é caótica e a pressão por aprovações de medidas que possam quebrar o teto dos gastos é grande também, dentro do Congresso. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês, da Nord, e sua também, Maria. Vocês acreditam que este impacto fiscal ofuscaria uma possível descoberta da vacina? Ou seja, dado que os juros anteriormente à crise estavam com uma tendência de baixa, né, com a continuação das reformas e, enfim, a lição de casa direitinha aqui no Brasil, a tendência era de cada vez mais os juros se acomodasse. E aí veio a crise e aí eles tiveram um movimento de aversão a risco e os juros empinaram. E aí, nesse momento de descoberta da vacina, que teoricamente seria um vetor de queda das taxas mais longas, você acha que esse fiscal poderia ofuscar esse possível movimento? Eu não sei se eu concordo com você que a vacina faria o juro longo cair, tá? Porque, assim, a vacina é retomada da atividade. Então, talvez você poderia estar falando de uma Selic subindo mais cedo. Na verdade, o que eu quis dizer é a curva dar uma fletada, assim, vamos dizer, entendeu? Porque o curto sobe, né? Não Sim. necessariamente porque o longo curto cai. Exato. O curto subiria e talvez por um otimismo da atividade o longo poderia cair um pouco, entendeu? Não sei, acho otimista a sua suposição. Eu diria que a atividade, teoricamente, é juro para cima, tá? Tanto longo quanto curto, só que eu acho que o curto subiria mais porque ele está muito deprimido. Agora, eu acho que a descoberta da vacina, ela dá, sim, um gás adicional para as bolsas e para o mercado em geral. E acho que sim, faria as pessoas esquecerem um pouco dos problemas do Brasil no curto prazo, tá? Eu acho que seria aquele ralizão, porque aí é aquela coisa, né? As pessoas vão, não, então vai tudo voltar ao normal, então a atividade vai voltar, e as pessoas já vão raciocinando como se aquilo fosse acontecer ad infinito. Então, acho que ia dar um ralizão, sim, ia atropelar tudo que tem na frente, toda notícia que tem na frente, e aí depois a gente vê qual que é o patamar e a gente vê o que a gente acha. Não, tá muito alto, tá muito baixo isso aqui. Mas eu acho que uma notícia tão boa quanto essa ia fazer muito preço, sim. Entendi. Entrando assim, mais renda fixa mesmo, como é que você vê o cenário de renda fixa daqui para frente? Você acha que realmente a pessoa física ela está investindo em bolsa, enfim, a renda fixa está muito baixa hoje em dia, está com pouco rendimento, mas você acha que eventualmente vai ter esse movimento
pessoa física também indo para a renda fixa e estudando mais a renda fixa, ao invés de só deixar na mão de um banco ou de alguém especializado? Você vê algum movimento assim também? Acho que sim, acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que esse movimento, até respondendo uma pergunta que você fez antes, né? Esse movimento veio para ficar? Acho que veio para ficar, tá? Tem um pedaço aí de diversificação, né, da carteira das pessoas que não vai embora. As pessoas agora estão entendendo mais, elas estão dispostas a aprender, elas estão achando legal, elas estão achando divertido, e conhecimento você não perde, né? Então, eu acho que tem uma parte, sim, que veio para ficar. As próprias plataformas de investimento estão ficando super sofisticadas. Então, acho que isso é bem legal e veio para ficar, sim. Agora, vai ter uma parte que depois que os juros voltarem a subir, vai se acomodar um pouco mais? Também acho que vai. Tá? Como todo movimento, acho que deu aquela exagerada, qualquer um achando que pode ser day trader, e aí depois volta um pouco, e as pessoas vão mais num passo normal, assim, num passo de ter um percentual maior mesmo da gestão aí dos próprios recursos. Você vê, por exemplo, que em outros países, né, por exemplo, nos Estados Unidos, é normal a pessoa ter bolsa, a pessoa ter corporate bonds, né, que são as nossas debêntures, é normal. O mercado, inclusive, de corporate bonds é maior do que o mercado de ações, então acho que faz todo sentido. Acho que a gente vai rumar para lá devagar, mas vai. Emendando nessa questão de corporate bonds, a gente está em um cenário de taxas de juros no all-time low, o que é muito bom para emissão de dívida corporativa, mas a gente acabou entrando num momento de pandemia em que o fluxo de caixa das empresas foi muito afetado e aí aumentou o prêmio de risco sobre essas empresas. Gostaria de saber como é que você enxerga o mercado de debêntures, como o mercado de debêntures deve precificar, deve refletir os riscos dessas empresas depois do choque da pandemia. Olha, Lucas, eu acho que se você fosse fazer essa mesma pergunta no começo do ano, eu ia falar assim, nossa, assim, não tem prêmio nenhum, né, nas debêntures. Estava saindo um monte de emissão, inclusive de debênture de infraestrutura, que é um negócio super complicado, saindo a prêmio nenhum, né, uma emissão longuíssima, de longuíssimo prazo, e a prêmio nenhum, e um negócio super complicado. Então, assim, tinha uma bolha acontecendo ali. Mas realmente veio a crise e os prêmios voltaram a patamares razoáveis. E eu acho que a renda fixa privada é uma excelente estratégia para você compor com bolsa. Porque quando a ação da empresa que você gosta esticou demais, você pode escolher investir nessa mesma empresa através dos bonds. Porque daí você tem certeza do fluxo que você vai ganhar. Né? Se a ação esticou demais, ela pode ficar parada por um tempo. Enquanto a debênture nunca vai estar parada, porque ela sempre vai estar rendendo juro. Então, a debênture é tipo a tartaruga. E as ações é a lebre, né? Então, assim, tem horas que você quer ser a lebre. Quando tá tudo muito barato e você tem a previsão de que as coisas vão melhorar, você vai na lebre. Mas a lebre se cansa rápido também, né? E as horas que começa a ficar mais complicado, você vai na tartaruga. Entendeu? Você vai lá devagar e sempre. Então, você consegue compor as duas estratégias para ter o melhor resultado, de tal forma que você nunca fique parado. Às vezes você vai ganhar de forma agressiva, às vezes você vai ganhar de forma consciente. E aí você vai sempre ganhando. Então, eu acho que é uma excelente estratégia para você compor das duas formas, né? Ora você está na ação, ora você está no crédito. E eu acho que quanto mais você sentir que uma ação está esticada, mas que você gosta da empresa, mais você deve olhar com carinho para o mercado de debêntures, ainda mais agora que os prêmios voltaram, então que você ganha um dinheiro, é importante por investir nesses ativos. Perfeito. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que eu tô bem. A gente está quase chegando a 1 hora, né? 55 minutos de live. Marília, gostaria de agradecer o seu tempo, seu espaço para tirar essas dúvidas nossas. Obrigado pelo seu tempo. Espero que a gente continue volte a fazer lives com vocês da Nord. Espero que
talvez com outros analistas, ou até mesmo com você, quando a pandemia passar, e a gente revisar o cenário de novo. Mas muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês, obrigada, Lucas, obrigada, eu Ana. queria uma pergunta só, para finalizar assim, algo que você diria para alguém que está entrando hoje no mercado, para a Marília de alguns anos atrás, assim, hoje em dia a gente já sabe que tem muito mais acesso, muito mais conhecimento, eu acho que realmente essas lives proporcionam um contato inacreditável com o mercado, a gente vê muito isso, né? A gente vê até as suas lives e fica, nossa, que contato que a gente está tendo, quando que a gente ia ter essa oportunidade? E aí eu queria, assim, o que você deixaria de recado para quem está entrando agora? Assim, o quê? Eu acho que o que eu poderia dizer, assim, é para você ter tranquilidade de achar o que você gosta de fazer. Às vezes você fica lutando contra uma coisa que você não gosta de fazer, mas você acha que você tem que fazer, sabe? E você não vai fazer direito. Quando você faz com paixão, quando você faz com amor, o negócio flui tão rápido. E é o que você falou. Hoje em dia tem tanta informação que a hora que você achar o que você gosta de fazer, informação não vai faltar. Entendeu? Então você vai, poxa, eu gosto de mercado financeiro, você consegue se debruçar em cima de vários vídeos de mercado financeiro e, enfim, se envolvendo, né, naquele mundo. Só que você precisa achar o que você gosta. Tem pessoas que eu vejo que passam muito mais tempo vendo o que não gostam do que tentando descobrir o que elas gostam. E é um grande erro, né? Se você não gosta de mercado financeiro, tudo bem. Você pode gostar de consultoria, você pode gostar de, enfim, trabalhar em empresas, no setor real, você pode gostar de várias outras coisas e tudo bem, entendeu? Então você não precisa ficar sabendo de cada coisa que acontece no mercado financeiro. E se você gosta, o contrário, se você ama mercado financeiro, poxa, tem muito conteúdo. Então, acho que é meio brega falar, você tem que fazer o que você gosta, mas é a única forma de você fazer direito. O número de pessoas que chegam, assim, às vezes, para fazer uma entrevista, estagiário e tal, que acabam escolhendo você pelo motivo errado, sabe? A gente já ouviu coisas do tipo, quero aparecer, qual é o seu sonho? Quero ser CEO. Tipo, não é isso, sabe? Escolhe o que você faz. Os melhores funcionários que a gente tem, que entraram na sociedade o mais rápido, não eram os mais experientes. Eram os que mais gostavam daquilo que eles estão fazendo e, portanto, faziam com paixão. Sabe? Quando você faz com amor aquilo que você faz, quando você realmente gosta daquilo que você faz, não interessa o quanto você ganha, não interessa você estar num lugar bom, onde você vai aprender e você vai. Você não para, assim, você não acha que nunca você está satisfeito porque você está o tempo todo buscando novas informações e querendo compartilhar mais conhecimento. Então, acho que é isso. Assim, eu diria, gaste mais tempo descobrindo qual é a sua paixão do que vendo vídeo ou conteúdo do que você sabe que você não gosta. Acho que eu diria isso. Ótimo já. Uma lição e tanto. Mas obrigada, vocês dois. Podem contar comigo, podem também chamar os outros analistas para fazer live e tal. Acho muito legal o que vocês estão fazendo. Eu, na minha época, queria ter contato do jeito que vocês têm com o mercado financeiro. Eu acabei entrando no mercado financeiro meio que por acidente e dei sorte que eu gostei muito do que aconteceu depois. Mas eu acho que se eu tivesse sido mais bem preparada, como eu vejo que vocês estão, talvez eu conseguisse, a minha carreira teria sido muito mais fácil. Ótimo. Obrigado, Marília, novamente, e até breve. Obrigada.